aventureiros. Sejam bem-vindos ao Covil do Dragão. E é isso aí, saudações invasores de Covil, aqui é o Ricardo, o Dragão Sônico, e estamos no nosso segundo episódio do Intervalo do Covil. Ainda não tivemos uma ideia de um nome diferente, então esse ainda está em andamento. E, bom, tivemos um episódio piloto que foi bem interessante, obrigado a quem comentou, obrigado a quem ouviu, e a gente espera continuar para mais episódios daqui pra frente, sempre intercalando com os episódios regulares que vocês estão acostumados no feed do Covil. Você pode deixar um comentário no Spotify ou no Instagram, onde a gente posta a capa do episódio sobre o episódio em questão. A gente promete ler no Covil ou no intervalo. E aqui para reforçar a nossa interação e tal, então, por favor, interage com a gente agradece. Você também pode fazer parte do grupo do WhatsApp, que é gratuito, e também pode se tornar um apoiador e ouvir os episódios que estão sendo gravados e transmitidos secretamente no nosso YouTube, apenas para os apoiadores. Então você pode ouvir o programa bruto, sem a edição, com todas as coisas que eu corto, com todos os absurdos que eu falo e eu removo. Considere apoiar o Covil, a gente agradece, e fazer parte do Éter, do esquema tetraedro regular, porque você pode fazer parte desse esquema que não é uma pirâmide e espalhar o Covil para algum amigo. Faça um amigo ouvir, faça 1, 2, 3, 4, 10 amigos ouvirem o Covil e avisa a gente que a gente vai te agradecer nominalmente aqui no episódio e ajude o Covil a crescer. A gente tem a meta aí de aumentar bastante os nossos números de reproduções no ano e também o nosso número de seguidores e tudo mais. Ouve o episódio 64 no nosso final do ano passado, então, e você vai entender quais são todas as nossas metas que você pode nos ajudar a alcançá-las. No episódio do intervalo passado, o episódio piloto, o Gil veio fazer um comentário aqui no Spotify em que ele... Bom, eu contei uma história aí sobre uma desventura dirigindo um carro alugado. E aí ele falou que deu um Google e de primeira, rápido, na primeira pesquisa, ele descobriu como é que liga o farol. E, bem, meus copilotos realmente não estavam ajudando muito e foi um transtorno sem necessidade. Mas se você quer saber melhor como é que é essa história, ouve lá o episódio piloto do intervalo. E, bem, pelo menos deu uma boa história pra se contar, mas aparentemente podia ter sido evitada. Acontece. E o Gil também falou que gostou do formato do intervalo. Bom, espero que mais pessoas venham comentar como ele aqui. Espero que continuem gostando. A gente vai fazer ajustes conforme for necessário, conforme o feedback das pessoas for sendo recebido. Agora eu quero falar do programa da semana passada e também explicar um pouco como foi a nossa jornada para chegar a ponto de fazer estas pautas. Estas pautas, porque o programa de introdução é realmente apenas a introdução, que a gente vai falar bastante de game design. Mas então é o seguinte, para você entender melhor, você vai encontrar no feed, se você está ouvindo isso aqui no futuro, alguns programas sobre game design, outros sobre escritas de cenário, entre outras coisas relacionadas à produção de RPG, porque há pelo menos 1 ano e meio eu estou produzindo meu próprio RPG. Uma jornada um tanto doida da minha parte, que, bom, sou um tanto inexperiente ainda, mas eu tô usando justamente isso pra aprender. Tá sendo bem legal, pouca pretensão, mas querendo fazer um negócio direito, assim, fazer um negócio divertido, usar o máximo, explorar o máximo do projeto pra aprender, e por isso a gente decidiu fazer esse programa, assim, pra poder explorar e saber mais a opinião das pessoas, conhecer mais os pontos de vista de pessoas que realmente produzem, trabalham produzindo RPG, né? Então, assim, o programa foi maravilhoso. A gente já tem pelo menos 2 gravações prontas ainda sobre game design, sendo mais específico nos gêneros. Não vou dizer quais são, você aguarde e confira. Mas essa introdução, cara, nossa, que programa maravilhoso. Mais de uma vez eu mutei meu microfone pra virar pra Lua, que tava aqui comigo no quarto, para dizer: esse programa tá muito melhor do que eu esperava, tá muito foda.
e realmente tava muito bom. Foi muito bom. Muito bom. Cara, é excelente conversar com pessoas que escrevem, estão escrevendo, estão habituadas a escrever jogos, e ter a perspectiva delas, assim, você consegue aprender coisas novas, tanto pra escrever o seu próprio, quanto pra poder entender bem, mudar às vezes a sua perspectiva com relação ao que você narra, ao que você joga, né? Compreender o jogo em si, né? Ler a Matrix, ler o código por trás do jogo, entender certas intenções e tal. É muito legal. Eu particularmente tenho ganhado gosto por isso. E aí a questão é o porquê e como eu ganhei mais gosto por isso. Uma das razões que me atraiu narrar RPG foi que durante a adolescência eu tive uma frustração de não aprender a escrever e botar pra fora certas ideias narrativas, criativas que me vinham à cabeça. Razões de limitação minha, de estudo e tudo mais. Você não aprende uma arte sem estudar a respeito dela e desenvolver sua técnica, né? Então eu não fui capaz de fazer isso e isso só gerava uma certa frustração que tava já de boa até, já tinha ignorado completamente. Só que quando eu conheci o RPG, eu pensei, caraca, eu posso fazer histórias sem ter que me preocupar com cada mínimo detalhe delas, sem ter que pensar num final, porque eu vou construir elas com as outras pessoas e os dados também vão criar um elemento aleatório, então vão ter muitos fatores que vão ajudar a construir a história. Então, pra mim sempre foi fácil entrar no RPG e entender que, mesmo gostando muito de mecânicas e combos e etc., o importante do jogo é construir uma história, contar uma história legal, uma história que as pessoas se divirtam, muito aquela ideia de história de equipe, né, em que cada um vai ter ali seu momento de destaque, em que cada um vai ter a sua história pessoal e também vai ter a história do grupo, né? Então, mestres que fazem isso, pra mim, é meio que o padrão do que se esperar no jogo. Isso foi ótimo, encontrar nessa brincadeira a chance de poder finalmente botar pra fora essa vontade de contar histórias. Foi um achado, assim, inacreditável na minha cabeça. Então, eu joguei um pouco de RPG durante um tempinho e fui começar a narrar. Eu narro até hoje, ainda não acabei, o Coração de Rubi, a primeira jornada heróica do Tormenta 20. E usei nela, inclusive, muitas das minhas vontades de explorar e pôr pra fora essas historinhas que eu escrevia argumentos e deixava os jogadores e o cenário complementarem, né? Depois de conhecer melhor o canon do cenário, isso foi se intensificando, então foi agora, em vez de fazer qualquer coisa minha e inserir no cenário, foi usar o cenário, escrever minhas coisas baseadas no cenário pra enriquecer o cenário, fazer o meu próprio cenário. Então isso foi um negócio inacreditável. O RPG é maravilhoso por isso. Só por isso já é incrível. No final de 2024, lançaram o teste de Ozob, o board game do Jovem Nerd. Então, a gente jogou no Tabletop, tem a versão da primeira missão lá, e a gente jogou por um tempo. Eu não sou a pessoa do board game, mas eu acabo conhecendo alguns e tal. Tem um podcast que você poderia ouvir, que é o Fabuloso Podcast, que fala do Didi Braguinha e do André Rumianic, que fala sobre RPG e board game, mais sobre board game do que RPG, e acabo conhecendo alguns, entendendo hoje em dia como tem muita complexidade, muito game design também profundo envolvido ali no board game. E aí eu fui experimentar, gostei tanto que eu e a Lua nós apoiamos. Vão ser 2 caixas gigantes que não cabem na nossa casa. A gente vai jogar nossa cama fora, colocar o colchão em cima das caixas e dormir em cima delas, porque é como dá, porque não tem espaço. Mas, brincadeiras à parte, eu fiquei maravilhado pelo jogo. Minha primeira experiência, assim, jogando um jogo desse tipo. Me falaram que lembra o Zombicide, mas eu não conheço o Zombicide. E aí eu fiquei muito empolgado mesmo. E tem um detalhe desse jogo, que você puxa... A primeira ação que você faz é puxar cartas do seu deck, do personagem, que vão te dando bônus nos atributos, que inicialmente é só 1 em cada um dos 4 atributos. Dessa forma, você só decide depois o que você faz quando você para de puxar carta. Só que assim, a gente jogando diversas vezes por estar tão imerso na narrativa do tabuleiro, a gente já queria mover a peça do boneco no tabuleiro antes de puxar as cartas. É um ato falho assim, que a gente, opa, calma aí, não, fazer ele antes. E não só eu, a Lua, o Patrick, o Ed, a gente fez isso algumas vezes assim, sem querer mesmo, porque tava tão imerso ali, prestando tanta atenção no tabuleiro que tava ignorando essa parte. E pensei, porra, isso me parece muito RPG.
porque a gente meio que escolhe um personagemzinho específico que tem a função dentro da mesa, e a gente tava ignorando a parte aleatória da ficha, vamos dizer assim. Então já queria partir pros finalmente, da ação mesmo no tabuleiro. E eu fiquei com esse cucado, falei, caralho, velho, deve ser legal se tivesse um RPG um pouco dessa vibe, assim, do Ozob e tal, que são múltiplos dados, né? Acho que as pessoas chamam de piscina de dados, né? Uma coisa assim. Então, lance de múltiplos dados, você tem sucessos e falhas, você pode rerolar e pá. É bem mecânicas que a gente já tá acostumado a ver em RPG. Só que aí eu fiquei com isso na cabeça e pensei, pô, seria legal se eu pudesse pegar essa base aqui e pensar num RPG em que eu pudesse construir meu personagem como eu bem entendesse, com habilidades e tal. Só que com essa base aqui, achei isso legal. E eu comecei a querer rascunhar alguma coisa. Tinha feito nada do tipo. Minha experiência como mestre de Tormenta passa bem longe de querer alterar tanto o sistema. Eu só quero entender o sistema e fazer das coisas dele, assim. E entender naquelas, né? Porque até hoje eu não li o livro de cabo a rabo porque eu sou desses. Mas também não me acho um sabichão não, tá? Então só pra deixar claro. Mas aí eu pensei, não, vou tentar escrever algum negocinho. Aí conversei com o Ed. Falei, pô, o Ed é o jogador de RPG mais experiente que eu conheço. O cara joga desde que nasceu. E aí eu falei, pô, cara, o que você acha e tal? Pode ser legal, vem aí e tal. E aí eu comecei a tentar rascunhar alguma parada. Quando eu rascunhei um negócio, nada com nada, assim, ainda, mas rascunhei tipo de leve ali, uma ideia base de mecânica, eu mostrei pra ele e ele falou, pode ser interessante, mas vai ser um cenário genérico ou vai ter um cenário específico? E aí eu fiquei, cocei a cabeça, pensei, falei, genérico seria legal até, mas eu tenho uma coisa dentro de mim que, narrando só Tormenta esse tempo todo, tá faltando, e Tormenta não me preencheu até hoje. Minha experiência com fantasia começou só na adolescência mesmo, nos poucos livros que eu li na minha vida, mas no geral eu me encontrei o gosto pela leitura na fantasia. E aí, fantasia infanto-juvenil, li ali um Percy Jackson da vida, li muito do Assassin's Creed até o da Revolução Francesa, que eles nunca mais vão terminar essa história, então percebi que essa história não quer ter fim, então abandonei, né? Assassin's Creed, foda-se a Ubisoft, uns bandos desgraçados que não se importa em fazer mais nenhum jogo decente, muito menos a história, né? Aí eu, beleza, desvio pra fazer a crítica, mas que seja. E aí eu, gostei, fantasia tinha essa parada comigo, assim, tá, acho que vai ser um negócio de fantasia, eu gosto. Fantasia é minha parada, não à toa eu gostei de Tormenta. Apesar de gostar de fantasia, tem alguns pontos que eu fui me familiarizando depois, um pouco mais recente, principalmente depois de conhecer o jogo do The Witcher 3, que também pra mim é recente, porque eu só pude jogar muitos anos depois, que é esse Dark Fantasy, esse Low Fantasy, essa coisa mais suja, tá? Essa coisa de não ter a magia muito, muito clara, ou a magia muito presente na vida cotidiana das pessoas. É uma coisa que em Tormenta eu vejo pouca chance de trabalhar, tipo, de construir do meu jeito isso, porque os próprios jogadores são muito absurdos no geral. Mesmo que eu vá colocar eles no fim do mundo, em algum canto, vai ter coisas fantásticas com mais facilidade. E aí, assim, eu pensei, talvez se eu escrever um cenário que eu finalmente possa abordar esse aspecto, eu talvez consiga fazer o jogo com todo tipo de coisa que eu gosto, né? Não que Tormenta não tenha as coisas que eu gosto, mas assim, que eu posso finalmente botar só o que eu realmente acho muito foda em jogar RPG, porque eu gosto de grid, eu vou inserir umas regras que vão trabalhar a movimentação de uma forma diferente, tal, e vou colocar esse mundo aqui que não tem a magia, mas que embora exista uma coisa mística, então eu vou trabalhar isso aqui. Aí eu escrevi, sentei pra fazer um rascunho de uma origem de cenário, e aí eu, beleza, vou fazer isso. Não escrevo lá muito bem, mas é só pra ser um rascunho, pra ser uma ideia, e vou ver o que o Ed acha. Eu peguei a ideia do mundo, que era bonitinho, verde, fértil, terras bonitas, campos verdejantes ali, e muita comida fartura, e as pessoas eram felizes e contentes, o reino vivia em paz, e aí as pessoas não tinham guerra com os vizinhos, porque os vizinhos dependiam deles, tal, lugar tudo super pacífico, não se via morte, não se via fome, tudo lindo, maravilhoso. Até que do nada, montanhas começaram a brotar do chão, a destruir tudo e matar pessoas pra tudo quanto é lado, escombros pra tudo quanto é lado. Então todo aquele território que era plano e bonito e fértil se tornou, na verdade, um emaranhado hoje de montanhas, de pedra, de rocha cinza, e aí destruiu a porra toda. Então, a partir disso, surgiram dragões de dentro dessas montanhas, de dentro de cavernas, de covis
dentro dessas montanhas, que passaram a destruir ainda mais as coisas. Então, dessa forma, surgiu a ideia de fazer um cenário onde a referência principal era o Covil do Dragão, em que os dragões seriam nós, né? O maior de todos eles, o famigerado dragão negro. Aí a história avança mais um pouco e um grande herói mata o dragão verde, que não é referência a ninguém específico, o Idris Elba. O Idris Elba, bom, você deve ter entendido a referência, é uma homenagem ao Ed também. Então, foi isso. É um rascunhozinho que se tornou a base de um cenário. O sistema em si, depois eu abandonei completamente a ideia de fazer qualquer referência, qualquer base no jogo do Ozob, e passou a virar outra coisa. E aí eu comecei a escrever, cara, tipo, meio que umas ideiazinhas, tentando imaginar como é que seriam algumas relações mecânicas, usando só as referências que eu já tinha. Até que elas pararam de ser o suficiente, né? Porque você escreve um jogo, você tem uma intenção ali, uma proposta, e aí eu quero transmitir uma certa vibe, uma certa ideia que tem a ver com o cenário, tem a ver com, de novo, aquilo que eu falei, aquilo que eu gosto. Eu quero pegar essa coisa mais crua, dessa ideia de ser mortal. Eu não quero que os personagens sejam... Eu quero que os personagens sejam especiais dentro do cenário. Eu não quero que eles se sintam poderosos perante uma multidão de camponeses enraivecidos. Mas eles podem ser letais ainda. Então, eu comecei a trabalhar isso, pensar ali em algumas bases e tal. Só que sempre tinha aquelas coisinhas que não estavam ainda. Pô, isso aqui não tá redondo, isso aqui não tá legal, isso aqui tá esquisito. Até que depois de um tempo que eu falei, pô, beleza, temos uma base, com bastante ajuda do Ed ali, escrevemos alguns poderes e tal. E eu pensei, tá, temos aqui uma regra de combate que eu achei interessante, que tem bastante do que eu gosto, assim, do que eu gosto de pensar, assim, no RPG. E acho que dá pra testar. Cara, o primeiro playtest desse jogo foi um completo desastre. Foi um desespero. Assim, um desespero por duas razões. A primeira é que o jogo não estava bem balanceado. E a segunda é que os jogadores, nossos amigos aqui que foram testar, estavam completamente azarados naquele dia. O jogo tem mecânica de desgaste de arma, né? De arma de durabilidade e tal. E até naquele momento, tirar a falha crítica era pior, né? Pra durabilidade da arma. E aí, no primeiro teste do Isaac, o meu primo, que joga com a gente às vezes, ele tirou duas vezes. Porque é 2d6, que é a base do sistema. Então ele rolou 1. Parabéns! Foi incrível. E aí, no jogo, a ideia que é base dos personagens é invadir um covil, que é basicamente uma masmorra, e nela você tem que enfrentar alguns desafios e matar o dragão, né, que domina aquele mapa, né. Tem outras partes do jogo além disso, mas essa, vamos dizer que é a parte principal, é da onde o jogo surgiu de fato. E cara, nossa, quando os caras estavam enfrentando o dragão, foi trapalhões assim, total. Foi uma loucura. Eu tinha colocado uma peça, uma ferramenta que era um pé de cabra. E aí chegou um momento que os caras estavam sem arma nenhuma e dando porrada no dragão com um pé de cabra. Isso me obrigou a o quê? Criar uma regra de arma improvisada, que não tinha inicialmente. Eu falei, pô, agora eu preciso, porque quando o cara ficar na merda e ele estiver usando pé de cabra pra bater no dragão, tem que ter alguma regra pra determinar isso. Cara, mas foi trapalhões no nível. Era bater no dragão e sair correndo. Algumas regras ali sobre o próprio cenário, sobre o próprio mapa, como ele se comporta, que tem a parte mística ali do covil, não estava definido, então eles saíram correndo pelos corredores. Cara, foi muito engraçado, assim, foi ao mesmo tempo que eu tava vendo todo aquele joguinho bonitinho que eu tava montando, que era só um castelo de cartas, tava desmoronando uma carta atrás da outra, cara, o negócio. Cara, experiência maravilhosa, uma experiência maravilhosa. E desde então eu não parei de escrever. Continuei ajustando e ajudando com a ajuda do feedback dos amigos. Fui fazendo certas adições e tal, buscando algumas referências para poder entender outras formas de solucionar os problemas, os conflitos que eu queria que o jogo tivesse, né? Em outros programas no futuro do Covil, a gente vai também falar um pouco mais diretamente sobre a proposta do jogo, né? Então, parte do que eu queria fazer naquele momento era encontrar mecânicas que se relacionassem com a proposta do jogo, que fizessem a função de transmitir a ideia do que o jogo deveria ser, de como o jogador deveria se sentir diante daquelas cenas, né? Então,
cara, foi um trabalho... tem sido um trabalho bem divertido, sem nenhum compromisso profissional, e meio que se aproveitando das oportunidades de aprender um pouco mais, assim. Eu não tinha nenhuma referência, ainda não tenho nenhuma referência acadêmica. O programa de introdução deu pra gente uma ideia, né, um norte pra isso. Ainda estou pra ler o livro do Regra do Jogo, o de Game Design, mas eu sou uma pessoa muito ruim pra leitura longa e tal, então talvez eu fique devendo nessa parte ainda. Porém, aproveitei muito das lives do Covil e dos podcasts quando a gente gravou com pessoas que escreveram jogos e tinham algo a dizer sobre a produção do seu jogo, que, cara, foi maravilhoso. Assim, foi uma experiência muito boa. Poder tocar no assunto das mecânicas, das soluções ali, de todos esses aspectos de que o jogo, das regras, transmitem para o RPG, né? Então, se você assistir as lives, você vai ver que boa parte deles eu toco nesse assunto para poder entender o ponto de partida, né? De quem escreveu ali. Então, foi esse o processo. E aí, por causa disso, durante o ano de 2025, foi muito esclarecedor sobre isso, que eu peguei e falei, cara, vamos fazer mais programas. Agora vamos fazer um Covil sobre escrita de jogo mesmo, sobre game design, sobre escrever regras e tal. Percebi depois com o tempo que é comum para muitos RPGistas escreverem seu próprio sistema, mesmo que não vejam a luz do dia. Falei, pô, então eu não tô sozinho, a galera gosta mesmo de fazer isso. Pô, vamos falar sobre, sabe? Vamos fazer programas a respeito e vamos dissecar os gêneros e tal, pra poder falar dessas coisas, para as pessoas entenderem como é complexo e como elas podem, de repente, ter uma luz, assim como eu tive uma luz em diversos momentos sobre como pensar a escrita do jogo. As pessoas podem ter isso também, seja para escrever o próprio, como eu tô fazendo, ou seja para pegar o que elas já narram e poderem alterar e inserir coisas novas que vão incrementar, né, o jogo delas. Esse foi o princípio, esse foi o ponto de partida. E a partir desse momento, no ano de 2026, eu espero que até o final dele, o Covil de Dragões RPG possa ser apresentado ao público, não necessariamente publicado ou com financiamento coletivo, não tô pensando em nada disso no momento, mas ele está num momento em que ele tá bem legal, eu aprendi bastante, então tem diversas partes das regras dele que são novas, que eu estou extremamente satisfeito com a forma com a qual elas se relacionam com a proposta. Então, eu espero que tenham pessoas ouvindo a gente e que conheçam e que quando conhecerem o jogo gostem, se identifiquem com a proposta, estejam interessados em jogar, porque eu vou precisar de playtesters também e de pessoas pra narrar, né? Principalmente, porque até então só eu narrei o jogo até agora. Também tem aquela coisa de fazer o jogo e conseguir fazer as pessoas entenderem qual é a vibe que você quer. Como eu disse, a gente joga muito Tormenta, então a nossa referência de fantasia é muito mais galhofa, vou dizer assim. Eu gosto do galhofa, claro, mas a nossa referência jogando junto acaba sendo muito mais cômica do que séria e dark e tal. Então tem algumas coisas assim. Inclusive, dentro disso tudo, então, a gente criou, dentre diversas vezes que eu testei o jogo, a gente criou entre os amigos uma regra padrão, que é toda party de 4 jogadores tem que ter pelo menos um personagem que é um velho. Só as pares que tinham velho que foram bem sucedidas em matar o dragão. Então tem que ter um jogador, um personagem que é um velho. E aí, isso tudo bem, não entra em conflito nem um pouco com o cenário. A gente ainda se diverte, ainda é engraçado, ainda ri bastante. Mas eu acho que no momento a ideia do cenário tem se encaixado melhor e tem deixado os jogadores mais alinhados com a proposta original. E claro que também nesse processo o cenário tá ganhando forma e tudo mais, pro jogo também não se resumir só a combate, que é outra coisa que também foi enriquecendo pra mim no decorrer dos anos jogando RPG, que combate demais cansa. E tanto como narrador, principalmente como narrador, na verdade, tenho jogado combate atrás de combate, é uma parada que eu tenho que fazer melhor do que isso, sabe? Eu tenho que incrementar essa história pra solucionar as coisas de outras formas. Então, tem pensado nessa forma, e o Covil tem ganhado um pouco mais de recheio por causa disso. Então, assim, Covil de Dragões RPG, também por conta dele e por conta de muitas conversas com os amigos, esses mesmos amigos que testam o jogo comigo, a gente descobriu numa chamada que ao invés de jogar Coração de Rubi, a gente ficou conversando, todo mundo em algum momento apresentou uma ideia de um RPG que estava escrevendo ou que já tentou escrever no passado. Eu me empolguei com isso e pensei, porra, meus amigos também querem escrever. Por que a gente não se junta, já que tá todo mundo me ajudando, e a gente não tenta todo mundo se ajudar a escrever os projetos uns dos outros, né, pra poder eles verem a luz do dia, seja de graça no futuro,
seja fazendo financiamento coletivo também, que seja. O Covil mesmo ainda não sabemos. Então, quem sabe o projeto de alguém não vê a luz do dia e vira alguma publicação real. Mas vamos ajudar, né? Ninguém aqui tem experiência mesmo, todo mundo amador, a gente vai aprendendo umas coisinhas e ajudando uns aos outros. Dessa forma, naquele dia, nós fundamos a Porongo Game Studio. Então, a gente fez o nosso estúdio de jogos, que tem até o momento nenhum jogo concluído, mas pelo menos 1, 2, 3, 4, 5. Tem 6 jogos, na verdade, em andamento. Alguns em fase inicial, outros têm apenas um nome, outros têm um resumo. E aí o Covil é o que tá mais avançado, que é o que nasceu antes da Porongo. Mas a gente brincou de fazer a Porongo. Tem até Instagram, eu fiz um Instagram. Tem uma logo. E foi até divertido, assim. É uma coisa de amigos, a gente poder brincar e experimentar, escrever coisas. Então, mas no futuro, quando você vê a capa de Covil de Dragões RPG, você vai ver o selo da Porongo Game Studio. E vai lá no Instagram, Porongo GS. Tem uma publicação só e a gente vai publicar por lá, eu acho, sei lá. A gente só ficou brincando com a palavra Porongo porque é muito engraçado. E se você quiser conversar comigo ou com alguém mais no Covil sobre game design, sobre regras e discutir a respeito, vai lá no nosso grupo do WhatsApp. Eu tô mega monotemático nesse assunto porque é legal demais, Então, por favor, cara, vem lá, quer conversar com a gente, tá escrevendo seu sisteminha, quer algum bizu, quer trocar uma ideia, quer a gente pra testar? Sou disposto a testar também, hein? Porque é muito legal. É muito legal as pessoas escrevendo seus jogos. E eu, bem, faço parte desse grupinho agora. Espero que Covil de Dragões RPG seja um jogo que as pessoas possam jogar e conhecer e se divertir, dar bons feedbacks. Os ruins também. Os ruins não. Então é isso, chegamos ao fim de mais um intervalo temático de acordo com o programa da semana passada. A gente, para deixar bem claro como a gente tá empolgado com esse tema, e a gente tem muito mais a falar sobre e muito mais a ouvir de pessoas experientes do mercado. Traremos também pessoas que trabalham com RPG de outras formas, escrevendo cenários, que não necessariamente envolve escrever regras. Também temos a produção de tradução, entre outras coisas, ilustração e tudo que envolve escrever um RPG. Você vai conhecer se acompanhar o Covil durante este ano. A gente tá muito empolgado com essa nossa pequena série. Dá pra chamar de série? Talvez não chame de série. Mas a razão principal era game design, porque eu queria muito ouvir o que as pessoas tinham a dizer. E de falar tem sido muito bom mesmo. Muito obrigado a todo mundo que aceitou falar com a gente e que ainda os que vão gravar. Tem sido muito bom aprender com vocês. Muito obrigado. E é isso. Então não se esqueça de seguir o Covil nas redes sociais, @Covil do Dragal, com D-U e sem tio, no Instagram. Também está no Blue Sky. Acho que o Twitter baniu nossa conta. Foda-se o Twitter. Então, Instagram principalmente e no Blue Sky. E também segue a gente no Spotify, mesmo que você não ouça por lá. E deixa um comentário lá também, ou no Instagram. A gente agradece muito, faça parte do Éter. E a gente se vê na próxima. Este podcast foi editado por Ricardo Silva.